prazer estar aqui para discutir um pouquinho sobre essa matéria tão importante para todos nós. Eu venho de uma família de advogados, todos. Pai, diversos irmãos, todos advogados, avô. E eu achei que era falta de assunto eu ser advogado. Então procurei alguma coisa fora do contexto e eu achei, de uma forma errada, que eu queria ser economista. Seria um desastre, porque economista você precisa fazer muitos cálculos e não é bem a minha vocação. A engenharia te leva para a administração de uma forma muito mais fácil. E aí quando foi esse professor, esse engenheiro que chamava-se Fernando Torres, ele que me abriu os olhos para a indústria, e aí eu só trabalhei em indústria a minha vida toda. Que é muito interessante você transformar uma matéria-prima, que não é nada, alguma coisa de um valor agregado, administrando pessoas, porque a máquina não funciona sozinha, e criando riqueza para as pessoas, para a sociedade, para aquela organização. A minha primeira contato foi uma senhora que era amiga de minha mãe e que ambas acharam que tinham que ensinar inglês às crianças. E eu tinha, naquela época não existia jardim de infância, esse negócio que criança jardim de infância, e me puseram nesse curso, era um curso que tinha uma inglesa. E onde é que era o curso? Na casa aqui ao lado. E nós éramos 8 ou 9 crianças, e eu tinha 3 a 4 anos. Então foi o primeiro contato. E esse contato é muito importante, porque não era apenas a pessoa ter uma ordem no sentido de chegar a algum momento, um locus onde vai haver o aprendizado. Mas, em fazer isso, você começa um pouquinho de ordem como pessoa. Eu tive aqui no colégio Santo Inácio 2 professores que me marcaram. Um professor de história, que ele contava para os alunos da história como se estivesse num filme. Então ele descrevia, por exemplo, a guerra no Rio da Prata, como se estivesse participando. Na nossa cabeça era um filme, quer dizer, ele adorava contar e não era decoreba. Ele falava das batalhas do Dardanelos, que eu nunca mais esqueci, quer dizer, as crianças. E o outro era um francês, que vem a ser, descobri depois, sogro da Chabriard, exatamente dela, que foi uma professora de francês que ele era formidável, porque ele era tudo, é bem francês, né? Que tudo do bom senso, da reflexão, não era uma matemática decoreba. Então, se você tem um conhecimento, você tem amor à causa do ensino, portanto, você sabe transmitir aquele conhecimento para alguém, verbalizar aquele conhecimento. E ter a paciência, que eu diria o amor, com os alunos, que os alunos... tinha um outro professor que jogava, naquela época tinha apagador, jogava, o sujeito dizia bobagem, ele jogava apagador. E então não é por aí que você ensina, você tem que ter a paixão do ensino e viver para aquilo. Você vai para o colégio e eu sempre procuro dizer para os jovens, ele terminando o colégio, eles ficam com uma angústia natural que teriam que decidir. Imagina, com 18 anos, o que eles vão ser da vida? Nós não sabemos exatamente quem nós somos e o que ainda faremos, mas uma menina ou um rapaz de 18 anos. Eu sempre digo a eles, o que vocês decidirem não é necessariamente verdadeiro para vocês continuarem. Façam vestibular, vão para a faculdade, mas vale sim se arrepender. Eu, por exemplo, me formei engenheiro, que eu queria ser economista. Infelizmente não fui economista. E fui me
me aconselhar com um compadre de meu pai, que era o Eugênio Goudin. Eu cheguei na casa dele, eu morava na Miguel Lemos, num apartamento. Doutor Goudin, o que o senhor acha de ser economista? Você não vai ser economista coisa alguma, você vai ser engenheiro. Se você se interessar por economia, você lê meia dúzia de livros. E ele era engenheiro, fundador da Escola de Economia no Brasil. Mas eu não me arrependo. Agora, se você pedir para eu calcular qualquer obra, isso não é hipótese. Mas foi fundamental o curso de engenharia para mim, para trabalhar na indústria. E aí eu sim, quer dizer, fora da escola, eu tive um professor que era um engenheiro da Ipiranga, que começou a trabalhar na refinaria quase depois da fundação da empresa, e tinha um projeto de uma fábrica de fertilizantes que o ajudava a fazer os cálculos de rentabilidade. E naquela época não tinha máquina de calcular. Ele calculava tudo na regra de cálculo. E ele me ensinou a regra de cálculo. Só que eu tremia, então não acertava as contas. Ele chegava no Rio, ficava aqui a semana, ia para o Sul e me deixava uma planilha enorme para eu, à mão, fazer cálculo integral na mão. E ele não tinha a menor dúvida que estava de desmanchar aquele negócio todo e começava tudo. Era uma planilha verde enorme. Mas muita persistência e exatidão. E eu aprendi muito com ele. Ele, para mim, certamente foi o grande professor na indústria. E ele não admitia embromação alguma. Era ou branco ou preto. E ai de mim se eu quisesse inventar alguma coisa. Então, essa disciplina na nossa vida pode ser de profissão liberal, ou de letras, ou técnicas, ou ciência, não importa, mas a disciplina que é fundamental. Quando você vê autores, escritores de sucesso que dizem: eu acordo, vou tomar café da manhã, depois eu faço não sei o quê, e eu trabalho das 10 às 12, depois de tantas. Isso é admirável, porque é um criador que fica com isso na cabeça. Eu tomaria nota, mas talvez eles não precisam tomar nota, e sentam na máquina de escrever ou no computador e exercem aquele talento durante um dado período de tempo. Isso mostra que, além da criação intelectual, da reflexão, tem muito de disciplina. E outra coisa importante que os jovens precisam entender também, que não é você, no colégio ou na faculdade, você aprendeu ponto. Você vai aprender até o dia de morrer. A curiosidade, a necessidade de você estar a par dos acontecimentos e a necessidade de pesquisa sobre o que você está vendo, isso que faz a grande diferença do mundo animal que não tem reflexão, de nós, seres pensantes. Eu diria que a vida profissional ensina muito mais do que a vida de estudante. O estudo te dá a base necessária para você compreender a vida, compreender como é que funciona uma indústria, para ter, digamos, o arcabouço mínimo da compreensão. É só. E aí você começa a trabalhar e desde o primeiro momento você vai começando a aprender. E o aprendizado é mais profundo quando você é curioso. A Ipiranga foi a escola para mim. Foi 40 anos lá dentro, eu comecei com 17 anos, ou coisa que o vale. E não era fácil. Eu comecei um estágio, tinha que chegar em Caxias, onde era a base de combustível, às 7 horas da manhã. E quando eu não chegava às 7 horas da manhã, era uma bronca do gerente. E ele mandava subir naquele tanque enorme, que eu nunca gostei de subir, tinha medo de altura, tinha que subir fisicamente para medir. Não tinha nenhum instrumento moderno de medição. E aí foi uma carreira, quer dizer, eu comecei com um estágio, depois vim para
para a sede da empresa, que era aqui na Rua São José, depois veio aqui para Graça Aranha. Mas a mudança foi com esse projeto industrial, que era uma fábrica de fertilizantes, chamava-se Fertisul, e que eu comecei do zero. Nós tínhamos não me lembro se já tinham comprado o terreno, mas teve toda a montagem intelectual do planejamento econômico, de verificação de tecnologia, onde nós íamos comprar tecnologia, de financiamento do BNDES. Eu estou falando isso do início da década de 70. Mercado de capitais, aquilo foi... nenhum pós-doutorado me daria aquela capacidade de aprender. Aqui tem uma organização como a Firjan, que nós estamos com uma obrigação legal trabalhar na educação, na formação dos colaboradores, eu tenho horror de falar dos industriários, que isso aqui é uma palavra antiga, mas que é o chamado S. Ainda vivemos sobre a legislação de Vargas, que foi implantada há 80 anos, espero que algum dia isso seja modernizado, mas o fato é que nós temos a obrigação de de qualificar a mão de obra, de educar as pessoas na capacidade que nós possamos alcançar. Então, aqui no Rio, nós somos muito rigorosos nisso e procuramos, e os alunos do SESI reconhecem que o SESI concorre em termos de capacidade de aprendizado com as melhores escolas privadas. E o Senai, ao mesmo tempo, aqui no Rio, que nós temos capacidade, e aqui nós estamos numa unidade dele, de trazer as ferramentas modernas para o novo mundo do trabalho, que é uma mudança brutal que nós estamos passando. E aí, se você quiser que eu vá adiante, nós estamos... A curva de mudança do mundo é uma curva exponencial. Cada dia que passa, a mudança é mais dramática. Dramática no bom sentido, que atinge o comportamento das pessoas, que atinge a percepção, atingem o que os jovens estão querendo da vida. A quantidade de pessoas que fazem 18 anos não querem carteira de motorista. Antigamente, ter carro era um status. Hoje, ter carro é quase é desprezível aquele camarada que tem carro. Isso impacta brutalmente no emprego, porque isso quer dizer produção, e logo produção tem emprego, como impacta para os trabalhadores e para os empresários a entenderem que é preciso uma formação de todos para profissões que não existiam no passado. Em um minuto você passa um cineminha na sua cabeça. Quem são as empresas maiores do mundo em termos de valor? Há 20 anos elas não existiam. Hoje elas são maiores do que as líderes de valor no mundo, que desde que o Rockefeller dizia que aquele melhor negócio era petróleo, durante anos as empresas de petróleo dominaram o valor empresarial do mundo. Hoje não. Elas estão lá, importantes, mas as empresas que não têm ativo, só tem brain, são as mais valorizadas. E quando você vê essas duas guerras, uma ainda estamos passando, a guerra da Covid, depois a guerra na Europa, da Ucrânia, isso empurra essa mudança. E isso é muito importante que os educadores entendam e transmitam isso, porque é outro mundo. Eu vou te dar um exemplo simples da questão de habitação. A habitação que aconteceu, não foi no Brasil, no mundo, as moradias fora dos grandes centros subiram de preço muito mais do que nos grandes centros. A pessoa aprendeu a falar ou trabalhar virtualmente. Eu não estou afirmando que isso aqui é a melhor forma de se viver. Eu estou constatando que aconteceu nos últimos anos em termos de valorização imobiliária no mundo fora dos grandes centros. Bem, isso atinge transportes, atinge a construção civil,
Hoje, você tem dificuldade de entender uma grande companhia em vários metros quadrados corridos. A gente vê São Paulo e Rio, não precisa ir muito longe. Você me pergunta, isso vai ser sempre? Tenho a menor ideia. Agora, que mudou, mudou. Como é que vai ser? Isso sempre na vida, o pêndulo vai para um lado, depois vai para o outro. Né? O equilíbrio ainda vai demorar tempo para chegar. Isso, agora, daqui a pouquinho, aqui no Brasil, nós vamos ter essa experiência do 5G. O que nós vemos nas escolas do Senai? Os professores trazendo a parte virtual, onde você pode, por exemplo, entrar num navio virtualmente e aprender todas as matérias que você tivesse embarcado. Isso é uma economia de tempo brutal e traz a competência de mais pessoas. Eu não vou te responder como é que vai ser no final do jogo, isso eu não sei, porque se você hoje tiver, digamos, uma determinada profissão que você precisa e se formar 3, evidentemente que vai haver uma inflação de salário. Então, essa mudança vai ter que se adaptar. E quanto mais, isso, acho que todas as escolas estão dizendo isso, quanto mais o conhecimento genérico básico que a pessoa tem, melhor para você adquirir especialidades, adquirir conhecimento de especialidades. E esse é um desafio que o mundo está passando, não é o Brasil. O mundo está muito mais, ao mesmo tempo, globalizado, mas também desconfiado. O Ocidente se virou para a Ásia nas cadeias de produção. O Ocidente agora está vendo esse negócio de eu escolher onde vai me colocar uma produção, dependendo apenas de custo, não funciona, porque eu preciso comer, eu preciso luvas, eu preciso moléculas de medicamento, eu preciso de vacina, e eu não quero que um avião dê a volta do mundo. Isso muda brutalmente a produção, vai mudar a produção. E quando a gente vê a Ucrânia em guerra com a Rússia, cortando energia, que é básico para todo mundo, e cortando alimentação, isso é outro mundo. E quando você imagina que a Alemanha fechou usinas nucleares, achou que por bem, dependendo do gás russo, e agora ativa energia do carvão na França, que a França diz que todo mundo polui, agora eles... Isso é uma mudança brutal. A educação é tudo. É tudo. E o maior educador é o poder público. O educador privado, o sistema S, é adjetivo. Então, nós temos que encarar a educação como uma pauta vital do país para gerações. Então, há de existir, por parte de todos os níveis governamentais, os municípios, os estados e a União, prioridade em recursos e qualidade nessa educação. Porque senão nós estamos abrindo um vale que é injusto. O brasileiro tem talento. Agora, esse talento precisa ser adicionado ao conhecimento. Então, eu acho que é importante, quando nós estamos aí numa época de eleições, que nós, como sociedade, provoquemos aos candidatos essa agenda. A saúde é importantíssima porque leva ao sofrimento imediato e morte. Mas a educação é o futuro. E como é longo prazo, você não cria um cidadão do dia para o outro. É um investimento de longo prazo que precisa haver um pacto nacional de responsabilizando os gestores brasileiros que querem trabalhar para os outros, de darem importância necessária à educação, que é o básico. Nós não podemos ter nada sem educação, nós não podemos imaginar um Brasil com mentalidade pobre, querendo fazer coisas importantes. Uma coisa
não dá ao mesmo tempo. Que o sistema S merece uma visão de modernidade, no sentido de se buscar sinergia, se discutir as categorias econômicas de Vargas, que de 80 anos atrás, que na terceira década do século XXI não tem a menor razão de ser, isso é um dado da questão. Por outro lado, se não fosse os S's, e aí eu quero falar da indústria onde nós estamos, nós não teríamos construído um parque industrial que o Brasil construiu. Luta, está aqui um parque importante mundial. O desafio agora é como prosseguir isso. E não tem jeito. E que talvez não dê muito voto em curto prazo, mas precisa haver um engajamento verdadeiro dos líderes, e aí a sociedade e quem tem o poder do voto, não interessa, mas as pessoas, dos seres pensantes, em relação a esse pacto por educação. E que não é para nós, são para os nossos filhos, netos, é para uma nação. Isso é fundamental. E se não houver isso, nós vamos continuar a patinar, e além disso é muito injusto. Isso tem repercussão em tudo, porque quando você traz educação, você traz a reflexão, você traz o amadurecimento de opinião. Então isso neutraliza muito o populismo político. Então traz uma responsabilidade ao eleitor que está engajado em determinada matéria. Pouco importa o viés, do viés político dessa pessoa. Mas é fundamental nós demos oportunidade de pensamento e de voto a todos, que hoje não tem. O SESI e o SENAI são instituições irmãs, que o objetivo é o mesmo, é a formação humana do trabalhador. O SESI tem cursos, escola fundamental, o SESI tem escolas para o Rio de Janeiro todo, tem um programa muito importante de sustentação de saúde preventiva para o trabalhador, e o SENAI é a qualificação profissional estrito sensu. Bem, a Casa Firjan, que pertence a esse conglomerado, nós fizemos isso aqui para quê? Para justamente sermos uma antena no pensamento o que está acontecendo no mundo, de novo. E não apenas opinião de A e B e C, nós temos aqui vários seminários, sempre online ou ou presenciais, com pessoas que frequentam aqui. Mas nós queremos estar plugados no mundo com as instituições que pensam ou que têm a mesma angústia que nós. E com esse radar, nós internalizamos para dois públicos. Primeiro, para que nós possamos qualificar melhor o trabalhador para o mundo que vem, e depois para os empresários, que nós temos aqui o Instituto Evaldo Lopes, que é a sede aqui, para mostrar aos empresários que alguns têm que mudar de profissão, simplesmente isso, ou mudar a sua forma de fazer. Porque só tem duas hipóteses: ou eles vão quebrar, ou eles vão pedir favor ao Estado, e que a sociedade vai pagar. Não é possível que a economia, como foi no passado, que dependa apenas do poder público. Isso não existe. O poder público, a sociedade quer saúde e educação. O resto é emprego que o setor privado cria, na base da competência. E aí, de novo, nós juntamos o trabalhador e o empresário, que o empresário é trabalhador também, no núcleo da produção. Ou do comércio, pouco importa, eu estou falando aqui de produção, lato sensu, que depende da educação. As pessoas hoje preferem muito mais trabalhar do que ser vinculado a uma empresa. Eles não querem carteira assinada, eles querem trabalho. Pouco importa se eles vão trabalhar para uma empresa, trabalhar para eles mesmos, se eles vão descobrir alguma coisa que ninguém faz de uma forma pioneira. E tem outra coisa também. Tem muitas pessoas que podem trabalhar, não necessariamente
trabalhar numa empresa no Rio, não necessariamente aqui no Rio. Nós temos 2 funcionários, um mora na França, outro mora em Portugal. E trabalham muito bem. Isso, aí você me pergunta, a lei já permite? Claro, a lei brasileira sim. Eu não sei se é a lei dos outros países. Mas isso é uma mudança. Você pode trabalhar, tem profissões que você pode trabalhar onde você bem entender. No Japão, na Irlanda, no Vale do Silício, onde você quiser. Depende da vontade pessoal, desde que entregue o trabalho. E essa questão da entrega do trabalho, que eu acho que hoje é a questão mandatória, muito mais do que a hora que você vai trabalhar. E eu vejo países, no Brasil, na França é a cara da França, tais horas de trabalho, ou quando pode aposentar. Eu deixo a pessoa viver e como ela bem entender, ela vai ter renda proporcional ao que ela se desempenhar. E isso é uma mudança brutal, mas as gerações anteriores não. Eu quero trabalhar das 8 às não sei o quê, bate ponto, aí volta o Charles Chaplin. Isso era na década de 30 ou depois, mas hoje não tem a menor razão de ser. E a produção, as empresas, os núcleos produtivos, se você quiser, que pode ser comércio, e educador, precisam entender esse novo mundo. Não dá para você pensar na segunda metade do século XXI, que daqui a pouco está, né? com a cabeça do século XX. Já era. Aqui em Botafogo é um hub de ensino. Bom, coincidência. Por quê? Não me pergunto, não tenho a menor ideia. O fato é que existem, nós já mapeamos 110 escolas aqui num arco de X quilômetros. Nós queremos fazer aqui uma dinâmica aqui no SESI para repartirmos ou dividirmos as boas experiências. Como é que eu tenho uma boa experiência na escola A, porque a escola C ou D não tem? E uma coisa básica é que os professores tenham aptidão, então, talvez eu estou com outras palavras falando aptidão ao ensino. A professora ou professor que, se não levar charme para a aula, os alunos não se apaixonam por eles e, portanto, não vão aprender coisa alguma. Eu vi um caso no interior do Rio, um caso de uma menina de 12 anos, que era rebelde, não queria estudar, tinha horror de uma escola pública, não queria estudar. A pedagoga resolveu ensinar através da música e do teatro. E essa menina foi instada a ser uma personagem de uma ópera que eu já não me lembro mais qual ópera. E eu vi na representação essa menina. Resultado do final do jogo, não só ela não sai mais da escola, mas trouxe os pais para aprenderem. Então muda. Você imagina essa pedagoga que inventou essa forma lúdica de transmitir o conhecimento, pelo menos aquela família foi completamente mudada. Então, se você replica isso para todos, muda. Os pilares de uma grande nação precisam ser explícitos. O que eu quero que essa nação seja daqui a X anos? Educação basal. E aí você pode entrar em detalhe. É universal, é de qualidade, tem que ter os mínimos requisitos técnicos, a internet para ter lá. Enfim, aí tem os desdobramentos, mas os professores têm que ter charme, não dá para o seu professor sem vocação. Ou aquele professor que não tem vocação vai fazer outra coisa, muito nobre, mas não vai ser educador, não funciona. O que é mais nobre do que o professor? Qual a profissão que é mais nobre da riqueza que você tem dentro de si para transmitir a outros? Perpetuar, isso é mais importante que dinheiro, qualquer coisa, o mais nobre possível. É que o que as famílias legam àquele indivíduo, a formação do seu filho, para o futuro, para ser gente, não é alguma coisa adjetiva, é uma coisa central. É uma coisa central. E temos que caminhar. E essa discussão sobre educação é fundamental
para sacudir a cabeça das pessoas. E que não é fácil. Muitas vezes o ser humano gosta de ver as coisas de curto prazo, mas nós temos que ver de longo prazo. As rupturas que a humanidade sofreu, cada vez que acontece, a retomada da mudança é mais abrupta. E o ser humano, como nós somos animais, nós não gostamos de mudança. Nós queremos ficar no nosso cantinho. O cachorro gosta de sempre do mesmo lugar. Vai tirar o cachorro daquele lugar que ele não gosta. Nós também gostamos sempre da mesma coisa. E não é possível. E não é possível. Nós temos que nos adaptar e entender que o mundo é dinâmico. E nos adaptar a essa dinâmica.